Bacana também aquele episódio que o Marte tirou o capacete, foi aquele que o Júpiter precisa superar o estado de transe quando ele invocava a Cyberforça. E já que eu falei nela, foi a partir dos episódios inéditos, como o Amiru, sabe-se lá como, comprou um videogame do Cybercop, sendo que eles eram policiais, eles não eram. Não faziam merchan de produtos multimídia. E esse videogame controlava cada integrante como se eles fossem hipnotizados e controlados para combaterem entre si no modo versus um contra um. Na verdade, o Júpiter veio do futuro, né? Através de uma tempestade elétrica e desmemoriado, parcialmente. E também outro elemento do futuro dele é o Lúcifer, que também usa o portal de Cyberforça, o qual ele se utiliza para se transformar. Engraçado que o Lúcifer ele aparece como um pistoleiro de faroeste, inicialmente aliado da Destrap, através do Barão Kageyama, mas depois que descobrem toda a verdade entre ele, o Júpiter e o Barão, que, olha só, também veio do futuro. Ele acaba virando casaca, mas não se torna um integrante oficial do Zack. Ele é mais Wicked Fênix, um integrante meio desgarrado, mas aliado. Já que eu falei em Cavaleiros do Zodíaco, um dos golpes do Júpiter, além daqueles do disparo laser, que é o Cyber Thunder Magnum e o Hiperataque, ele tem o Cyber Onda de Choque, que dizem ter sido inspirado no Meteoro de Pegasus. Sei que quase todos os episódios do Cybercop foram exibidos na Rede Manchete. Teve um boato em que Cybercop ia ter uma versão brasileira, através de um certo diretor que depois trabalharia com a Globo, ou já trabalhava, que era o Jaime Monjardim, mas isso foi abortado. Se bem que o mais próximo disso é que, aos moldes do Circo Show Jaspion e Changeman, também eles criavam uma série de shows nacionais pelo Brasil, que apareceram até com as unidades Cyber no Domingo Legal, lá por volta de 1991, 92, para substituir a revista do Jasper, que duraram só 12 números. A editora Abril, por meio do estúdio Velpa, que também criou as séries de comics baseadas em tokusatsu que fizeram sucesso, lançaram a terceira versão da Heróis da TV, justamente com o Cybercop. E também eles lançaram o Almanac do Cybercop, sendo que foi por meio de uma história desses gibis que, pela primeira vez, de uma forma assim, né, um pouco apelativa, se forem comparar, finalmente aparece a unidade Vênus, que eu quase esqueci de mencionar, já que sempre falava dos papos as conversas da Shimazu. Uma vez a mesma explicou para Tomoko por que não criaram a unidade Vênus para ela. E aí foi explicado que, ao contrário do que posso dizer que foi culpa do orçamento do seriado, na verdade foi porque custaria muito caro para o governo criar a unidade Vênus para ela. Uma coisa a se criticar é que, mesmo com as capacidades dos Cybercops, como falavam na dublagem, de poder saltar altas distâncias, como prédios, e até às vezes poderem voar, como no caso do Júpiter ou do Marte, tinha vezes que os buchas da Destrap fugiam de carro e eles não conseguiam alcançar. Será falta de energia? Isso nunca era abordado. Cybercop teve reportagem em alguma revista brasileira?
e foi na edição 24 da Herói Gold de 1995. Olha só, reportagem do Alexandre Nagado, que na época, como ele tinha falado que foi reprisado tantas e tantas vezes, ele contou os spoilers no final, só que não contou o destino do Professor Ploid. Olha só, a Tomoko, que é a atriz Mika Chiba, que também foi a cantora da música de encerramento. Falando nisso, os integrantes do Zack, quando não estavam em missão, às vezes eles tocavam numa banda própria que acho que nunca falaram qual era o nome. Olha só, a equipe reunida aqui. 2, 4, 6, 8 páginas. Só. E olha só, o Barão, né? Olha só. Aqui, ó. Pode-se notar os dois episódios do Lúcifer, que primeiro, quando ele estava aliado da Destrap, usava essa máscara com as antenas para cima. Depois, quando tem a revelação de quem ele realmente era, e ele vira casaca, olha só, as antenas baixam e ele perde aquela máscara. Estiloso, né? E imagina a polêmica da época. Já não chega aquele pessoal que dizia, ficavam reclamando das falas dos cavaleiros, tipo, vão mandar pro inferno, ou então no Jiraiya também. Imagina, um herói chamado Lúcifer, mesmo nome do anjo caído. Imagina, várias avós, várias tias e mães arrepiadas por causa disso. Bom, eu posso ter falado nas reportagens e nos quadrinhos, mas eu quase esqueci de falar que Cybercop não teve produtos licenciados ou produzidos no Brasil em matéria de brinquedos e nem de trilha sonora em português, como outras séries tiveram, lançadas em vinis e fitas cassete. Só mais tarde, anos depois, talvez importados, é que alguém tenha conseguido bonecos, né? É uma série bem divertida. Eu lembro que uma vizinha minha adorava assistir, só que eu lembro que um tio meu, ele detestava, porque achava mesmo tudo tosco, as roupas, o armamento parecido de brinquedo. Eles usavam bastante chroma key e, vez por outra, até a moto do Júpiter, a Blade Liner, que aparece de um episódio em diante, e que ela parece bastante com aquela moto do Kaneda, do Akira, sabe? Só que ela fecha um pouco mais nele. Lembro que uma locadora de Alvorada, era a Terceiro Milênio Vídeo, tinha um exemplar ou mais do Cybercop. Eu acho que tinha até aquele episódio em que a Tomoko serviu como guarda-costas e guia de um príncipe estrangeiro mimado, que até tem um momento que eles ficam numa montanha russa e ela fica descontrolada, correndo mais rápido. Imagina se fosse na vida real, o Júpiter conseguisse parar simplesmente como Superman aquele trem de montanha russa, assim ó, parar de boa, como se fosse freando com as mãos. Imagina o desastre que seria, como vários dos outros carrinhos voando para tudo que é lado. Já pensou? Mas roteirizamos à parte, esse que era o que dos efeitos toscos, que por vezes podia parecer engraçado, mesmo que eles se utilizassem de maquetes e elementos plásticos ou de papel. Quando Júpiter se encontra em perigo e sua fúria atinge o limite, uma misteriosa energia é enviada de outra dimensão. Essa energia é chamada de Cyberforça. Cyberforça concentrar! Mesmo entrando para aquela lista de tokusatsu que não tiveram seu final exibido, na verdade, a menos que eles tenham passado em outro estado, não acredito no Rio Grande do Sul, eu soube por um Drops da Comics Magazine, a clássica edição 21 de 2000,
que a CNT exibiu os últimos episódios e o Estúdio Alamo dublou todos. Olha só. Legal, né? E lá por 2008 e 2009, o programa Made in Japan, que passava aos fins de semana na Ubra TV, exibiu também os últimos episódios do Cybercop. E foi nessa emissora que eu consegui assistir finalmente. Foi legal. Mesmo sabendo do jeito que acabava, foi bom ter conferido. Além dessas emissoras, por fim, Cybercop foi exibido pela TV Diário de Fortaleza em 2018. Procurem por aí, deve ter, sei lá, alguém que tenha DVDs de conseguir de algum jeito. Mas é uma série que vale a pena conferir, bem simpática, foge do padrão do Henshi Hero, e por ser, é claro, como eu falei, de outro estúdio, o ator Shogo Shiotani, que fez o papel do Akira Marte, não teve outros papéis de destaque, de sucesso. Isso acabou deixando ele deprimido, até teve a proposta recusada que fez a Toho para criarem uma continuação de Cybercop. Infelizmente, ele acabou tirando a própria vida em 2002. E era isso. Deixa aí nos comentários se já conhecia Cybercop, se gostava, se achava tosco ou nunca viu. Uma curtida básica para o canal, é claro. Compartilhem em suas redes sociais, até no Telegram se for o caso. E para quem já não fez, pode vir e se inscrever. Até mais!